Ler, levantar as vozes das crianças, abrir espaço para suas perguntas, ouvir e transformar. Esse livro de hoje, ele traz questões muito importantes. Você está assistindo a série Criança Lê, Literatura e os ODS da Agenda 2030 da ONU. Esse é o episódio número 17, um livro e muitas perguntas. Ele se baseia na leitura coletiva do livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato, publicado pela LIPM Editora. Esse livro traz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17, Parcerias e Meios de Implementação. Amelie, quem é essa personagem? Bate o olho e me diz. A Emília. Exatamente, Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O ilustrador chama Gilmar Fraga. E o autor é muito conhecido. Como é que chama o autor? Monteiro Lobato. Exatamente, Amelie, Monteiro Lobato. Quais são as personagens que vêm na cabeça quando eu falo no sítio? Emília, Narizinho, Joãozinho, Rabicó. Eu acho que é Pedrinho, talvez, Sô. Eu acho que é Pedrinho. Dona Saci. Benta. Dona Benta, que mais? Sabuco de milho. Sabugo de milho. Oi, Sô. Tia Anastácia. Tia Anastácia. Saci. Esse tio, eu acho que ele é o tio Barnabé. Isso. Agora, gente, nesse Sítio do Pica-Pau Amarelo, essa história começa com a Segunda Guerra Mundial. Tudo começou na Alemanha. Lá na Alemanha, com um homem que falava em pátria, família e liberdade. Qual é o nome desse homem? Hitler. Hitler. Peraí. Adolf Hitler. Ele dizia que a Alemanha estava em crise, porque tinha muito estrangeiro. Eu lembro quando aconteceu. Foi em 1939 e 1945. Exatamente, Amelie. Quando começa essa história aqui, a Europa está toda destruída pela guerra. Essa guerra foi muito, muito, muito cruel, porque matou muita gente. E matou de um jeito, como é que eu vou dizer para vocês? Através de uma visão de mundo xenofóbica, que é assim, todo mundo que é diferente de mim, todo mundo que vem de outros países, outras culturas, outras crenças, outras religiões, deve ser morto. O Adolf Hitler, no nazismo, que foi um movimento liderado por ele, acreditava que todos os judeus tinham que ser mortos. E ele fez um combinado para que eles fossem perseguidos. Os alemães iam até lá, prendiam as pessoas, sendo crianças, velhos, adultos, adolescentes, e levavam para campos de concentração. Nesses campos, as pessoas trabalhavam, ficavam comendo o mínimo possível, adoeciam, e muitas morriam numa câmara de gás, que era um modo de matar muita gente ao mesmo tempo. Foi uma das coisas mais horríveis, mais cruéis, e uma matança, uma das maiores matanças que o mundo já viu. E eu me pergunto, como é que as pessoas não viram isso, não reagiram, não ficaram contra uma coisa absurda dessa? A gente se pergunta até hoje, porque muitas vezes, no Brasil, a gente vê lemas parecidos, e ver pessoas falando coisas parecidas contra os nordestinos que estão no Sudeste, mas que são brasileiros, e com frases muito parecidas com o que aconteceu na Alemanha na época do nazismo. Agora, essa história, Amelie, aconteceu em 1945, acabou a guerra. Como é que estava a Europa? Toda destruída. E quem é que ia botar ordem na Europa? A Emília? Ai, eu adoraria que tivesse sido a Emília, Amelie. Na verdade, os ditadores resolveram convidar a Dona Benta e a tia Anastácia para conversarem, para explicarem como é que elas arrumavam tão bem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para deixar tão bem e arrumado, bonito, a bonita Europa, com todo mundo se entendendo e tudo. Só que uma pessoa não quis ir para essa reunião de arrumação do mundo. Quem foi? A Emília. A Emília se recusou a ir. Por que ela não foi? Porque ela estava desconfiando? Talvez, porque a Emília é bem desconfiada. Alguém tem uma outra hipótese? Porque ela decidiu arrumar a fazenda. Ela decidiu arrumar a fazenda sobre seus critérios. Quem aqui já arrumou seu quarto? Quando alguém entrou, falou, nossa, que bagunça é essa?
Quem aqui já viu a arrumação do outro, achou bagunçada, mas para o seu critério estava bom. A Emília tinha os próprios critérios dela. Ô, Kiara, Pode falar. uma vez eu arrumei o meu armário e eu achei que estava bem top. Aí minha mãe veio e me falou, que bagunça é essa? Aí eu falei, que bagunça? Eu arrumei. Amelie, seu critério de arrumação não era o mesmo da sua mãe. Se você pudesse reformar a humanidade, por onde você começaria? Se eu fosse mudar a humanidade, eu mudaria a humanidade para uma sociedade menos machista. Mudaria para a igualdade de gênero. Respeitando as culturas, religiões. Eu colocaria mais equidade. Para ter menos julgamento. Sem hipocrisia. Se eu pudesse mudar a humanidade, todos teriam empatia. Se eu mudasse alguma coisa na humanidade, eu mudaria o desperdício. Eu aumentaria o salário mínimo. Eu faria todos aceitar a democracia. A Emília, ela queria arrumar a natureza, porque ela ouviu uma fábula que dizia de um homem que olhou o mundo e disse, a natureza está errada. A natureza deu asa para barata, deu 100 pés para samambá, para centopeia. Uma centopeia precisa de tudo isso de pé. Deixou o besouro com uma roupa muito pesada e a minhoca quase pelada. Então, a natureza errou. Ô, Amelie, na história que a Emília ouviu, o homem que queria reformar a natureza fez uma troca importante. Ele olhou as jabuticabas que estavam todas pregadas na árvore, toda coladinha, não é? No tronco da árvore, assim. E, Sofia, ele viu que as abóboras eram grandes, assim, enormes, e ficavam pregadas no chão, num caule todo molengo. Aí ele falou, quer saber, eu vou trocar. Vou pegar a abóbora, vou botar em cima da árvore, e vou pegar as jabuticabas, que são levinhas, e vou colocar as jabuticabas no chão. Até porque elas são muito enceradas, pretinhas. Elas não vão se sujar, a sujeira não vai entrar nelas. E aí, gente, o homem dormiu. Adivinha onde ele escolheu dormir? Aonde? Onde? Chuta, onde vocês acham que não é para dormir depois dessa mudança? Embaixo da árvore. Dormiu embaixo da árvore. O que aconteceu? A abóbora caiu em cima da cabeça dele. Olha, quase caiu do lado da cabeça dele. Quase que ele morreu de aboborada na cabeça. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou reformar mais nada. Deixa o mundo como tá, porque tudo tem sua razão. Aí a Emília ouviu essa história contada pela dona Benta e disse, não, isso aí tá errado. O homem era certo. Eu também vou reformar a natureza. Todo mundo, não. E a Emília falou, faz o seguinte, vamos lá arrumar a Europa? Deixa que eu vou arrumar a natureza. E ela fez 6 impressionantes arrumações. Só que primeiro ela chamou uma convidada que se chama Ranzinha. Mas não era uma rã de verdade, era uma menina tão magrinha que o nome dela era Rã, o apelido dela. E aí ela cheirou um pozinho de fuim e aí ela magicamente entra no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eles falaram que tem que fechar os olhos e pensar. É isso, Sô, tem que fechar os olhos e pensar numa coisa boa, que você goste muito, e aí você voa. Você fica leve e voa. Esse é o pó do Peter Pan. O pó da Emília é só sentir o cheiro e aí você, entra no sítio do Pica-Pau Amarelo. E essa menina chegou lá querendo mudar tudo. Sabe qual foi a primeira mudança que ela quis fazer? Qual? Ela quis colocar o rabo da vaca. Não assim no bumbum, da parte de trás, mas da parte de cima, bem no cucuruto, porque assim o rabo podia balançar e espantar todas as moscas. As moscas, elas tiveram uma ideia. Elas queriam reformar as moscas. Quando as vacas estivessem lá, elas magicamente pegavam as moscas e... O que vocês fariam com as moscas? Eu tiraria as asas delas. Foi o que a Emília fez com a Ranzinha. As moscas ficaram sem asas. E as pulgas? O que elas fizeram com as pulgas? Tirou as patas, porque aí elas não precisam pular mais. Ana Clara, sua ideia é muito boa, mas elas fizeram coisa diferente. Elas fizeram as pulgas ficarem paradas no ar. Elas pulavam e ficavam lá, paradas no ar. Aí era muito fácil pegar aquela pulguinha que estava flutuando e esmagar, pleque, assim, com o dedinho. Elas gostavam de esmagar a pulga. Eca, quem achou nojento, levanta a mão. Eu achei. Mas como que a pulga ficou parada no ar?
Ah, elas mexeram na gravidade, na força da gravidade. Elas alteraram a força da gravidade para a gravidade ficar média. E as pulgas subiam e desciam, e de repente ficavam lá no ar paradas, e era facílimo pegar uma pulga. Agora, sabe o que elas fizeram com as laranjas? Colocaram só embaixo, em vez de em cima das árvores. Ai, elas colocaram as laranjas só na parte de baixo. E as laranjas já nasciam o quê, gente? Murcha. Descascada. Ela já saía da árvore descascada. Aí sabe o que fizeram com o rabicó? O quê? Colocaram uma ratoeira no nariz dele, para ele não comer tudo que ele via pela frente. Colocaram vários rabos, um monte de rabo. Ficou assim, ó, a parte de trás do rabicó cheio de rabo. E os rabos pareciam pompons de poodle. E sabe o que eles fizeram com a pata do rabicó? O quê? Elas colocaram várias patas diferentes. Ele não conseguia andar direito. E colocaram, inclusive, patas de tartaruga no rabicó. Aí sabe o que elas fizeram com as jabuticabas e com as abóboras? O que vocês acham? Como? As abóboras em cima e as jabuticabas embaixo. Exatamente. E sabe o que elas fizeram? Deixa eu pensar, com o livro, com todos os livros da biblioteca da Dona Benta? Tiraram todas as letras? B, não foi bem isso. Olha, elas fizeram o seguinte: dizem que os livros são o alimento da alma. Quem já ouviu isso? Ah, então elas comeram. É quase isso, Amelie. Elas transformaram o livro em comestível. Você lia uma página e já comia. Quem gosta dessa ideia, levanta a mão. Aí, assim, as primeiras páginas do livro tinham um gosto salgado, carne assada, salada, sopa. E as últimas páginas do livro tinham um gosto de sobremesa. Eu, se eu pudesse, botava assim um gosto de doce de leite, que eu adoro. Mas elas foram colocando sabores em todos os livros. Só não colocaram sabor em um livro. Vocês sabem qual era? Qual? Um livro que não dá para comer, que precisa sempre estar inteirinho. Qual? Sim, não, eu sei. Das receitas? O livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, seria uma metalinguagem, que é quando a história conta da própria história, Meli. Ana Clara falou as receitas. As receitas. O livro das receitas. Se recomecem as receitas, já era, né? Gente, mas não, elas deixaram de fora os dicionários e livros de consulta. Esses elas não comeram. B, você tinha tido essa ideia? De não mexer nos dicionários? Aí elas fizeram o seguinte também, elas pegaram as camas dos quartos, colocaram no alto as camas, prenderam no teto, que era para ter mais espaço do lado de baixo do quarto. Sabe o que elas fizeram também? Elas pegaram um passarinho, tiraram, destruíram todos os ninhos. Colocaram o corpo do passarinho assim, abaulado. E ele, nas costas dele, tinha espaço para passear um ovo. E para chocar, a Emília colocou uma folhinha de rabinho de passarinho na cabeça do ovo. Entenderam? Virou um passarinho ninho. Só que deu uma briga, gente, entre a Ranzinha e a Emília. A Emília tinha uma ideia de que ela queria transformar as coisas por critérios científicos. Pensar sobre isso, pensar sobre o pensamento hegemônico branco sobre a natureza é pensar sobre a prepotência em relação a ela. Como controlar? Para falar disso é bom falar sobre a cultura indígena, a cosmovisão indígena. De que forma que nós fazemos parte desse contexto? De que lugar que eu estou falando? Enquanto o branco acha que ela é ilimitada, os indígenas pensam que ela e vivem ela de uma forma que ela está presente e constante entre nós e entre o meio. Viver a natureza é viver em consonância, em sintonia com ela. Não tem como reformar a natureza, e sim cuidá-la para que ela continue perpetuando. Tudo com critérios científicos. Só que, gente, quando a Dona Benta chegou e a tia Anastácia, o que aconteceu? Brigaram com ela. Ninguém gostou das reformas, ficaram muito bravas. Só gostaram de uma reforma. Qual foi? A da laranja. Dos livros. Elas gostaram, foi da reforma da pulga, porque estava muito fácil de matar pulga naquele lugar agora. E aí, gente, depois que elas fizeram isso,
Depois que chegaram, tia Anastácia e a Benta, elas arrumaram toda a Europa e foram recebidas no sítio de um jeito muito animado. Foram levadas pelos europeus até o sítio e antes de ir embora elas mandaram um beijo e elas convidaram Hitler e Mussolini, que é um grande ditador cruel italiano, para tomarem um café sempre que eles quisessem. Quando a gente lê isso, o que a gente sente? Acho que vai dar problema. Por quê, Amelie? Porque, como você disse, é um ditador cruel. Exatamente. E é tranquilo, gente, que um ditador cruel seja convidado para tomar um café, assim, naturalmente? Não. O que a gente deve fazer quanto às grandes crueldades que existiram no mundo? Deveriam apenas destruir elas, né? Deixar aqueles bons e só destruir os outros. Mas aí a gente vai fazer igual aquele quadrinho, né? Que o filho pergunta para o pai: se eu matar todos os malvados, se os bons matarem os malvados, vão ficar só os bons? E o pai fala: não, vão ficar só os assassinos que mataram os outros. É um lugar muito delicado. Esse livro aqui, A Reforma da Natureza, é um livro que tem umas passagens muito racistas. Que quando a gente lê, a gente fala, mas não é possível que essas frases racistas tenham sido escritas, publicadas, editadas, revisadas e que ninguém tenha olhado para elas com a seriedade que elas têm no mundo, com o que elas defendem de mais terrível. Eu separei algumas para ler para vocês. Sempre achei a natureza errada, diz Emília. Depois de ouvir a história do Américo Pisca-Pisca, que quase morreu com uma abóbora na cabeça, eu acho mais errada ainda a natureza. Pois não é um erro fazer um sujeito piscar e piscar? Para que tanto pisco? Para que tanto beiço na tia Anastácia? Essa parte, ela está falando sobre uma característica física da Anastácia, que é uma mulher negra, que é diferente dela e diferente das outras pessoas brancas do sítio do Pica-Pau Amarelo, e criticando uma característica física negra. Que remédio, berrou Emília. Título é como um apelido, quando agarra uma criatura não larga mais. Aqui nas vizinhanças temos um negro de 70 anos, que tem um apelido de Tadinho. Sabe por quê? Porque quando nasceu, todos começaram a chamá-lo de coitado. Depois Tadinho. E ficou Tadinho a vida toda, um negrão daqueles. E em poucas linhas ela reclama do beiço da tia Anastácia. Depois ela fala de um homem negro como coitado, sem explicar coisa nenhuma. Monteiro Lobato, nesse livro, traz passagens muito racistas. E se a gente estudar a biografia desse autor, a gente vai ver que ele fez parte de movimentos higienistas que estavam, sim, ligados ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. E eu pergunto para vocês, o que a gente faz quando a gente pega um autor assim, racista, muito reconhecido? Acabar com a fama dele. Acabar com a fama dele? E como você faria isso? Falando que ele é racista e tal, faz parte do nazismo. Contando para todo mundo que ele é racista. Sua ideia é muito boa. Alguém tem mais alguma outra ideia, gente? Eu ia falar para o mundo todo como que ele é, principalmente para as escolas. Exatamente. A história em si é até divertida, não é, gente? Da Emília reformando a natureza. É bonitinha, não é? Na parte 2, a Emília e o Visconde de Sabugosa descobrem as glândulas. Alguém sabe o que são as glândulas? Partes do nosso corpo que processam os hormônios, são isso? Isso. É isso? É isso, professora Kelly. São partes do nosso corpo que produzem substâncias como se fossem substâncias mágicas. Por exemplo, a gente come uma feijoada, certo? A feijoada é super engordurada, mas a gente tem uma glândula no fígado que produz a bile, que é um líquido que ajuda a digerir a gordura, que ajuda o corpo a lidar com ela. Pois existe uma glândula chamada hipófise
que faz a gente crescer. A hipófise é muito importante, o fígado da gente é importante, são muitas glândulas, a tireoide, que é uma glândula que a gente tem no pescoço, o corpo é todo regulado por essas glândulas. E sabe o que a Emília e o Visconde fazem? Que? Pegam vários insetos e mexem na glândula da hipófise dos insetos, operam nos insetos e eles viram monstros gigantescos. Eles tiram 6 pés da centopeia, ela vira uma 94opeia, e eles fazem uma pulga gigante, uma formiga gigante, vários insetos, um grilo gigante mexendo na glândula da hipófise. E esses monstros fogem. E o sítio vira uma confusão para pegar esses bichos. Agora, posso contar uma coisa terrível, Amélie? Okay. Depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos no momento histórico da guerra e pós-guerra, muitos europeus faziam experiências com seres humanos. Experiências tirando pedaços do cérebro para ver como é que a pessoa reagia, experiências tirando órgãos para ver como é que a pessoa reagia, experiência costurando uma pessoa na outra para ver como as pessoas reagiam. Os nazistas, muita gente alinhada aos nazistas e alinhada a um pensamento de que se podia pesquisar o corpo humano com fins científicos, mas naquele momento, sem nenhum pensamento ético. Quando eu li o Visconde de Sabugosa e a Emília mexendo nas glândulas dos bichos e gerando coisas perigosas, consequências complicadas, eu me lembrei também do que se fazia. Foi nesse momento que os europeus começaram a separar as pessoas através do fenótipo delas. Brancos para cá, negros para cá, amarelos para cá, vermelhos para cá, e catalogar as características humanas, o que não teria problema nenhum, se eles não tivessem depois dito que os brancos tinham direito de explorar, maltratar e escravizar as outras raças. Foi nesse momento que nasceu a ideia de raça. E até hoje, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que muitas vezes se pensa na raça branca como o ser humano que não tem raça, como o ser humano padrão, e em todas as outras características e fenótipos como o outro. Mas será mesmo que é o outro? Será mesmo que a branquitude não é uma raça e tem que se pensar como essa raça? Não estou falando sobre cor da pele, estou falando sobre ancestralidade, que traz a pessoa a ser quem ela é do tempo de hoje, com a sua cultura, com as suas características físicas, com o seu contexto também. Educação, literatura, representatividade, infância. Tudo isso está atrelado a um trabalho feito à costura à mão entre 3 mulheres, eu, a minha mãe e a minha tia, que temos o objetivo de levar representatividade em todos os espaços, principalmente pensando nos brinquedos. Por que não fazer uma Mulher Maravilha negra? Por que não fazer o Pantera Negra? Ou então a Chapeuzinho Vermelho negra? Além de trazer algumas personagens marcantes, como a Alice negra, nós também temos a Emília. Mas esse livro é para a gente falar sobre as instituições. Todos os brasileiros podem fazer tudo o que eles quiserem, a hora que eles quiserem? Não. Não. Não, eles têm que responder para quem? Para o governo? Para o governo. Além do governo, em todas as instâncias. Por exemplo, eu quero desmatar toda a floresta. Quem é que vai chegar lá e vai falar, não, Kiara, para agora com isso? Tem que pedir autorização do governo, né? Exato. O governo tem uma instituição que cuida da floresta, regula o que se faz na floresta. Tem uma outra instituição que regula a qualidade das vacinas. Tem uma outra instituição que regula o governo. Vocês sabem qual é? O Tribunal Superior Federal. Uma instituição regula a outra, cuida da outra, fiscaliza a outra. E se a gente não tiver mais nenhuma instituição ou não confiar nessas instituições, o que vai acontecer? O mundo vai virar um caos.
o mundo vai virar um caos, exatamente. E as pessoas, elas têm pensamentos diferentes, não tem? Tem. Se eu acho uma coisa, o Breno acha outra, e eu quero fazer uma coisa, o Breno quer fazer uma outra, tem que ter uma instância, uma organização, um combinado de leis que regule a nossa ação. Esse livro e essa ODS fala sobre essas instituições, sobre a nossa confiança nessas instituições, a confiança de que a gente é uma humanidade regulada por essas instituições. O racismo está grudado no nosso modo de falar, está grudado na nossa língua, porque essas violências construíram as nossas instituições até aqui. Só que 2030 está quase aí, está na hora de rever todos esses pontos, gente. Então, ó, faz assim, esquenta suas mãos, arregaça as mangas. E é agora! Não vamos deixar passar nenhuma palavra, nenhum autor racista, nenhuma história dessas, sem transformar e sem colocar o nosso corpo em ação para falar do que tem que ser falado. Combinado? Justiça, boa! Outra palavra. Igualdade. Amor. Respeito. Racismo. Tomar consciência. Ampliar. Evelyn, fala uma também, querida, pensando no papel da biblioteca. Observar e disseminar. Confiar nas instituições e ser sempre antirracista. Tchau, Kiara. Tchau, Kiara. Tchau, Ki. Tchau, Kiara. A experiência que você assistiu aqui faz parte do desejo de ampliar esse debate, de trazer o objetivo de desenvolvimento sustentável número 17, parcerias e meios de implementação, para o centro das atividades que você realiza na sua biblioteca, no seu espaço de leitura. Como é que a gente faz parcerias viáveis? Como é que a gente chama e encontra os nossos pares? Como é que a gente se inspira em ações de outros territórios? E como é que a gente fortalece as nossas redes de proteção e garantia de direitos? Bom, isso tudo é um desejo para 2030, parece que está tão longe, mas não está não, a gente precisa construir um caminho até lá e eu convido vocês, vamos juntos? Criança lê, E o mundo começa de novo, e nasce um novo porquê.